Olá, neste vídeo nós vamos ver a análise de portfólio, uma aplicação direta de covariância, da matriz de covariância da estatística. Bom, o contexto é que a gente precisa selecionar um portfólio, né? uma soma de títulos e de forma a escolher uma combinação eficiente, uma combinação que, sendo ponderada, tenha um valor esperado de retorno específico, desejado, e com um menor risco. Quer dizer, estudar essa combinação de risco e retorno numa carteira de investimentos. Então, isso tem como base um artigo do Harry Markowitz, de 1952, lembrando que depois, em 1990, Markowitz recebeu o prêmio Nobel, mas por esse trabalho na escolha de portfólio. Né? A ideia aqui é que a gente pode escolher, né, pesos que você vai atribuir para determinados títulos. Então, considerando μ como sendo um valor médio de retorno de um título, né, aí eu faço uma ponderação xi, que é um peso que será aplicado nesse título. E somando isso, né, para vários títulos, a N títulos aqui, eu vou ter então o retorno esperado do portfólio como sendo esse E, esse valor E, que é o retorno esperado do portfólio. Então, uma combinação, né, uma ponderação. O valor esperado é uma média ponderada por esses pesos. E a variância desse portfólio, esse foi a contribuição do Markowitz, né? A variância de um portfólio formado por títulos não é simplesmente somar a variância de todos os títulos. Se eu fizer isso, vai dar uma variância muito grande, vai dar um risco muito grande. Na verdade, quando para considerar o risco dessa carteira, desse portfólio, eu vou ter que somar as covariâncias, né? Então, sigma ij aqui é um elemento de uma matriz de covariância. Então, sigma i com i significa a variância do título i. Então, além de somar as variâncias, eu preciso somar também as covariâncias, ponderando por cada peso que eu invisto nos títulos, né? Então, sigma ij é a covariância do título i com o título j, e o xi é o peso, né, que eu vou considerar uma aplicação, o percentual dos recursos aplicado no título I, percentual no título J, XJ. Então a somatória desse X I vai dar 1. E esses sigmas são os elementos da matriz covariância. Com isso eu vou ter o risco. Então o Markowitz fez aqui essa figura 6 no artigo dele lá de 1952, e onde tinha o valor esperado da carteira no eixo X, o E aqui, e o risco no eixo Y. Depois a gente vai ver que isso foi mudando e é muito comum hoje em dia, é mais comum a gente estudar o risco no eixo X e o valor esperado no eixo Y. Mas a ideia que ele fez aqui, é que tem uma combinação eficiente, se eu ponderar esses valores, vai me dar uma combinação eficiente aqui para um determinado valor esperado de retorno. Por exemplo, onde está essa seta apontando aqui, eu posso ter várias carteiras com riscos maiores do que esse nível de risco aqui que está nessa curva aqui, né? Então, tem como a gente achar essa combinação eficiente. Bom, nós vamos estudar esse tipo de cálculo, fazendo simulação, onde eu vou atribuindo esses pesos aqui, xi, eu vou atribuindo valores e simulando assim, né? Um percentual no i, outro no i igual a 1, né? O título 1 eu ponho um percentual, no título 2 eu ponho outro. Eu vou escolhendo isso, com isso eu simulo, né, um valor esperado e o risco. Mas eu também vou estudar isso, nós vamos ver depois na parte 2. A parte 1 é uma simulação, a parte 2 vai ser a parte de otimização.
Aí eu não vou escolhendo, eu faço um algoritmo para poder otimizar, para pegar os pesos que melhor resolve o problema de eu ter um retorno esperado com o menor risco possível. Isso vai estar na parte 2. Bom, então vamos ver aqui. Bom, esse material todo, ele está no material aqui do E-Disciplinas, né? E a gente tem na seção 7 da disciplina, nas disciplinas, a gente tem esse conjunto aqui que tudo tem a ver com o estudo de portfólio. Tem um PDF que tem um resumo, não é bem um resumo, é uma adaptação desse artigo de 1952, que tem todos os cálculos, como fazer, né? Isso que nós vamos seguir. E depois tem o arquivo de Excel para otimização, para simulação, tem o artigo original de 1952 lá no Markowitz, né? Alguns links para notícias do mercado financeiro. Bom, vamos para a parte 1. Então nessa parte 1 a gente vai fazer essa simulação. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui naquele PDF que eu falei que eu resumi, as contas que faz, né, para obter o risco e o retorno. Na verdade, quando a gente vai estudar, né, aqui está falando trabalho 2, mas enfim, não precisa pensar nesse trabalho 2 não. Eu tinha feito esse PDF para mostrar como fazer um trabalho de calcular o risco e o retorno. Mas, olha só, qual que é o problema que a gente está investigando? Obter medidas de risco e retorno para uma carteira com títulos, né? Aqui está falando 6 títulos, mas títulos de investimento. E essas medidas, né, de risco e retorno são uns exemplos bem práticos na área de estatística, de finanças, de covariância, né? Aplicar covariância para estudo na área de finanças, de administração. E como que a gente vai resolver esse problema, né? Qual que é a formulação? Como que é o risco e o retorno de uma carteira? Podia ter várias medidas de risco, né? Desvio padrão, sei lá, covariância, variância. Nós vamos seguir esse estudo proposto pelo Markowitz, que vai ser resumido nessa parte que está aqui, nessa seção 2.1, né? Então, a gente precisa ter uma série de preços de ações, de preços desses títulos, né? O preço, quanto que dá o preço, o valor de cada ação em determinado tempo, né? Uma série, vários, por exemplo, diária, né? Série diária de preço das ações do título. E com isso, a gente começa aqui o estudo, como fazer uma medida de risco e retorno. Eu vou considerar como retorno a variação, né? Uma série de variação de preço. Então eu falei, eu vou precisar do preço de ação, série de preço. Ok, então a partir dessa série eu calculo as mudanças, as variações que tem de um dia para outro e chamo isso de variação, né, da série do preço. Só que aí quando eu tiro a média de todas essas variações, eu vou chamar isso de variação média, de retorno médio, vamos pensar assim. É a variação média desse título. E não vou considerar nem outros valores, vou considerar realmente mesmo só a variação do preço. E aí eu vou colecionar um vetorzinho aqui, uma matriz com N linhas e uma coluna, né? E vou chamar isso de retorno médio, o retorno médio assim, de cada título. É uma matriz de retorno. O retorno de cada título vai estar nessa matriz. E aqueles X, que são os pesos que o Markowitz determinou no artigo dele, eu vou chamar de P aqui, como se fosse a participação em cada título. Então, no título 1, eu tenho esse P1, e depois P2, P3, mas eu vou chamar isso mais no contexto de peso mesmo, assim, somando todos esses P's, a somatória de P I, né, PI, vai ser igual a 1. Então, sendo que cada P individualmente, né, ele vai ser um valor entre 0 e 1. Então, se eu quiser fazer uma carteira só com esse título 1, que dá um retorno médio R1 barra, né? Então eu zero todos os outros P's aqui, P2, P3, P4, fica tudo zerado, fica só P1 igual a 1, 100% no título 1, e assim por diante, né? Então esse é o peso de cada um deles.
E, seguindo a teoria do Markowitz, eu tenho aqui a matriz de covariância, que eu vou chamar de S-til. Então, a matriz, eu ponho esse símbolo til para dizer que é uma matriz. Tanto o retorno quanto a participação, elas são matrizes de N linhas e com uma coluna só. Agora, a matriz covariância, como eu tenho N títulos, eu vou ter uma matriz N por N, onde eu tenho a covariância de I e J. Lá o Markowitz chamou a covariância de sigma I e J. Aqui eu vou chamar de S e J, o elemento da matriz, né? Para indicar que é uma amostra, né? E então essa seria a matriz de covariâncias. Se eu olhar bem aquela expressão, eu vejo que o retorno do portfólio, o valor esperado do portfólio, aquele E que o Markowitz colocou lá, eu vou colocar aqui como sendo essa participação transposta, né, vezes o retorno aqui de cada título, essa matriz de retorno. Então a participação transposta vira uma matriz linha aqui, com uma linha e N colunas. Quando eu faço nesse formato aqui, fica uma linha vezes um retorno que é esse retorno aqui, que são N linhas e uma coluna. O resultado, quando você multiplica uma matriz uma linha por N colunas vezes N linhas por uma coluna, o resultado é 1 por 1, é um valor, é um escalar, é o R, é o retorno esperado. Tá? E o risco ele é definido por aquela expressão que a gente viu lá com o Markowitz, que é uma somatória de sigma ij vezes xi e xj. Quando a gente olha isso, do ponto de vista matemático, isso é uma multiplicação de matrizes, que eu coloquei aqui como sendo essa participação transposta, essa participação aqui transposta, quer dizer, uma linha com N colunas, essa matriz quadrada aqui, N por N, e uma outra matriz P, que é a participação, que é N linhas e uma coluna. Então vai ficar assim, ó, uma linha N colunas, aí depois N por N, e depois N linhas e uma coluna. Então fazendo essa multiplicação, primeiro eu multiplico aqui o S vezes o P, aí vai ter um resultado, uma matriz, porque essa aqui é N por N vezes N por 1, vai dar N por 1. Então vai ficar uma matriz N por 1. Multiplicando por esse participação transposta, que é uma linha N colunas, então 1 por N, N por 1. Vai ficar também a variância, um valor, um escalar, um número. E vai ser o risco da carteira, a variância da carteira. Depois, se eu quiser, eu posso calcular o desvio padrão da carteira também. Só tirar a raiz quadrada dessa variância. Então essa é a parte de conta que a gente vai fazer, né? Essas 3 matrizes e depois essas multiplicações. E tem essas restrições que eu tenho que seguir, que a participação tem que somar 1, não pode ter valor negativo aqui, né? Do jeito que a gente está calculando aqui. Eu só vou calcular valores maiores ou iguais a 0 e menor do que 1, menor ou igual a 1. 1 é o 100% num título. Bom, para isso eu preciso, agora eu já sei como obter as medidas, né? As medidas de risco e retorno. Lembra, meu plano é calcular, o problema é obter medidas de risco e retorno. E já decidi fazer o trabalho Markowitz aqui. Mas, então, isso significa que eu tenho essas medidas calculadas dessa forma. Agora eu preciso fazer um algoritmo. Onde que eu vou fazer esse cálculo? Qual programa que eu vou fazer isso, né? Então, para elaborar isso, um algoritmo, a gente tem que fazer, né, determinar onde nós vamos calcular isso. Se eu vou calcular isso de forma aleatória, esses pesos, se eu vou otimizar, né? Então, no fundo aqui nesse vídeo, eu vou fazer a parte de simulação. Depois, isso é a parte 1. Depois, na parte 2, outro vídeo, eu vou fazer a parte de otimização. Tá? Então, vamos ver essa parte de simulação, né? Então, aqui, nesse 3.1, eu explico mais ou menos como que é fazer uma otimização, uma simulação, né, no Excel. Então, vamos usar o Excel para fazer isso. E tem alguns passos, por exemplo,
eu definir células, né, com as participações e depois sortear números aleatórios para esses valores de participação e com isso fazer aquela multiplicação toda que a gente viu, né, sendo que eu tenho que garantir uma forma aí que se eu simulei números, por exemplo aqui entre 1 e 1000, 1 e 10.000, então eu posso gravar esses valores, né? A soma deles, eu vou ter 3 números sorteados, aqui está falando de 1 a 100, aqui embaixo eu já falei de 1 a 10.000, então depois a gente faz certinho lá no Excel, mas enfim, eu tenho que fazer essa soma e a participação seria então cada x dividido pelo total, eu vou ter esse PI. E com isso eu consigo uma participação de forma aleatória, né? E depois eu preciso dar um jeito de copiar os valores que eu obtei para o risco, que é esse célula em vermelho e o retorno, e guardar esses valores e repetir esse cálculo muitas vezes, né? Para isso a gente precisa fazer uma macro, falando aqui que eu vou fazer uma macro em VBA. E então nós vamos fazer isso, ver como fazer uma macro para fazer essa cópia aí centenas de vezes, milhares, para a gente ter então como que é a medida de risco e retorno. Aqui nessa figura tem uma medida, pontinhos aqui, cada pontinho é uma combinação de participações ali, né, de pesos diferentes, que forneceu para a gente uma medida de risco e de retorno, para esses 6 títulos que eu tinha lá. Mas eu vou usar aqui uma versão mais simplificada, que eu tenho numa planilha em Excel, e fazer desde o início. Desde o início assim, né? Eu vou considerar que eu já tenho esse Rzinho aqui, que é o retorno de cada título. Que eu tenho, na verdade, eu tenho a série de retorno. Vou começar desse outro aqui de cima. Eu tenho uma série de retorno, mas eu vou considerar 3 aplicações, 3 títulos, tá? Então eu vou pegar a planilha de Excel que chama portfólio. Bom, então aqui está a planilha, ela está preparada aqui alguns campos, né? Então a ideia nossa é fazer um gráfico aqui de risco e de retorno. Eu já preparei a escala, mas a gente tem assim, ó, eu tenho o estudo chama seleção de portfólios, eu tenho taxas de retorno aqui trimestrais de 3 títulos, títulos A, B e C. Esse aqui é um exemplo do livro de contabilimetria da editora Atlas, mas ele é bem interessante para a gente fazer aqui, né? Então eu tenho 20 trimestres, então seriam 20 períodos, onde eu tenho variações do preço desse título A, B e C. Então eu posso fazer esse cálculo com base naquele formalismo do Markowitz, né? Eu vou fazer o cálculo aqui do risco e do retorno de um portfólio, né, que eu selecionei esses 3 títulos, mas como é que eu seleciono ele? Definindo pesos para eles, né? Aí eu faço a seleção. Então para isso eu preciso saber qual que é a média de retorno, né? Então eu vou calcular aqui o valor médio. Então o valor médio do título A, 9,71. E aí para calcular a média do B e do C, né, então eu arrasto o comando ali para o lado. Então olha só, o A tem uma média 9,71, B 11,09 e C 9,93. É uma média de variação trimestral, né? Então é uma média por trimestre nesse período todo aí. Então essa média ele é o retorno que eu tenho lá, aquela matriz de retorno, aquela matriz com N linhas. Então eu vou colocar aqui, ó, retorno. Esse primeiro valor eu vou vincular aqui, essa média, 9,71. 0,0971, melhor deixar assim, sem o percentual. O retorno do título B é 11,09.
9. E o retorno do título C igual a 9,93. Pronto, já tenho uma matriz aqui. Essa matriz R, dos retornos de cada título. Lembra lá? Preciso ter a matriz P. Vou fazer essa matriz P aqui. Mas para fazer a matriz P, eu vou fazer o seguinte. Como eu quero simular valores para essa P, eu vou digitar aqui do lado assim, ó. Vou digitar, por exemplo, vou considerar... Estou querendo fazer um sorteio aleatório, né, de 0 a 100. Então, eu vou considerar aqui, por exemplo, 45. Para um outro aqui, 70. E para um outro, 28. Então, ABC. Aí, aqui embaixo, eu posso fazer uma soma, né? Então, eu faço aqui uma soma, 143. De tal forma que eu vou ter esse P, que é esse primeiro valor aqui, esse 45, eu não deixo 45, eu deixo o valor igual a 45 dividido pelo total. Vou até fixar esse total ali. Então, ó, na verdade, quando eu escolhi 45, 70 e 28, é porque o total meu é 143. Então, eu estaria aplicando 31%, 31,47% no A. E no B e no C, 48 e 19. Então, eu tenho aqui esse valor, né, de participação definido. E aí eu posso simular aqui, eu posso colocar, sei lá, 100 nesse, e aí já fica, ó, 50 e assim por diante. Se eu quiser investir tudo no título A, aí eu deixo 0 nos outros, né? Aí fica 100% no título A. Lembrando que eu estou seguindo a linha do que eu tenho aqui, ó, ABC, né? Então, para fazer isso é só eu escolher aqui quanto que eu vou deixar em cada um, né? Sabendo que a soma tem que dar 1, e eu vou considerar valores de 0 a 100 aqui para fazer um sorteio, ou para colocar mesmo, eu posso colocar qualquer valor. E aí a participação já está aqui. Como eu vou precisar da participação transposta para fazer aquelas multiplicações de matriz, né? Por exemplo, eu preciso multiplicar participação vezes o retorno. Eu posso multiplicar aqui direto, mas eu posso fazer um procedimento matricial. Então aqui, ó, nessas células, essa matriz que é 3 linhas e uma coluna, ela vira uma linha e 3 colunas quando eu faço a participação transposta. Então é só eu colocar os valores que estão aqui. Vou colocar um de cada vez mesmo aqui. Eu poderia também dar o comando transpor, mas não precisa colocar o comando, eu vou só vincular as células. Então ficou aqui a participação transposta. Bom, agora eu já tenho participação e tenho também o retorno. Aqui está até a fórmula já, uma fórmula que considera cada participação vezes a média. Mas vou apagar aqui e fazer... Bom, aqui eu vou deixar esse valor 10,02, que foi para essa participação que eu obtive aqui, né? Eu vou multiplicando 0,6 por 9,71, que é aqui, ó, é o B50 que está aqui, B50 é a média do A, vezes K29, que K29 é a participação do A, é o peso que vai para o A. E assim por diante, né? Eu posso fazer esse somatório. Ou então fazer aqui um comando, ó, de matriz multi. Vou multiplicar uma matriz, que é essa matriz de participação, ponto e vírgula, a matriz de retorno ali, né? Então, fazendo essa multiplicação, ó, eu tenho aqui o valor 010,002, que é o mesmo que esse retorno esperado, né? Então, eu vou usar esse valorzinho que está aqui nessa célula K37 para depois fazer o valor aqui para fazer o gráfico. Por exemplo, eu venho com esse valor 0,10 aqui, eu coloco no retorno. Então, eu coloco aqui igual esse 0,10, tá? 0,10,12. Então, tem mais casas ali, mas é o retorno. Bom, eu preciso calcular o risco também, depois eu vejo esse ponto lá no gráfico. O risco, ele precisa daquela participação transposta, né, vezes
a matriz de covariância, que aqui eu tinha colocado a participação transposta vezes covariância. Deixa eu colocar um S ali, S de covariância, na matriz de covariância. Então fica assim, ó, P transposto S vezes P. Então eu já tenho P transposto aqui e tenho P também. Então agora falta a matriz de covariância. Eu deixei um espaço aqui, ó. Matriz de covariâncias. Deixa eu colocar um S aqui, matriz de covariância S. Tá? Então vamos lá. É uma matriz 3x3 que tem as covariâncias. A covariância tem a função aqui igual covariação S. É a covariação da amostra. E aí eu venho aqui, matriz, a primeira matriz. Essa célula aqui é a covariação do A, da matriz A, das taxas de retorno do A, com as taxas de retorno do A também. Então é A com A. Significa, é a variância, 0,004. Ué, esse aqui é o risco do A. Então, eu poderia dizer assim, ó, o retorno do A, quanto que é o retorno do A? É 0,9, vou colocar aqui, ó, igual, o retorno do A é 0,0971. 0,971. E o risco do A? O risco do A é a covariância dele com ele mesmo, 0,004. Esse é o risco desse título. E como que fica o risco do B? Ó, vou puxar aqui para o lado, ó, é o risco do B. Só que ele precisa vir nessa diagonal aqui, né? É o risco do B com B. É a covariância do B com B. Então eu posso também colocar aqui, o retorno do B vai ser o 11, eu vou fazer uma tabelinha ali do lado. E o risco do B vai ser essa diagonal aqui. É a covariância dele com ele mesmo. Ele tem um risco maior, ó. Tem um retorno maior também, né? Maior do que o do A. Vamos fazer do C. É só colocar aqui do lado, você vai ver que tem a covariação do C com C. Vou colocar aqui na coluna aqui embaixo, na célula, né? Então, esse é o risco do C. O retorno do C, então, vai ser 0,9. E o risco é a matriz de covariância diagonal. Então, esses são os riscos individuais. Quanto que dá o risco se eu somar tudo? A ideia que tinha de somar, né? A soma de todas as variâncias. 0,20. 0,20 de risco se eu investir nos três? Não vai ser isso. Que o Markowitz falou que o risco, quando a gente diversifica, né, o risco fica menor do que simplesmente somar o risco individual. Né? Então nós vamos ver aqui, ó, tem esses 3 pontos, porque eu já fiz um gráfico que pega esses pontos ali, né? Então aqui no gráfico dá para ver o risco, né? O risco que é mais forte ali é o do B, 0,10. O risco é no eixo X aqui, 0,10 e pouco ali. Esse é do B, né? É o segundo ponto. Esse ponto que está aqui, ó, vamos ver o intermediário. O risco intermediário é 0,5, 0,06 praticamente, é esse daqui, né? Ele tem um retorno ali intermediário também, né? O retorno é 0,09, até. Aí o retorno do outro é 0,097, o retorno desse daqui, ó, tá? Mas o risco já é menor. Enfim, tem esses 3 pontos ali que eu calculei individualmente, né, para cada título. Agora, quais outros retornos que a gente pode obter se a gente ponderar e misturar eles? Então, tem que calcular a matriz de covariância. Vou calcular aqui a matriz de covariância do A com A, vou calcular do A com B e A com C. Como é que eu faço isso? Só pegar um aqui, ó, A com B. Opa, mudou aqui, peraí. A com B. E aqui eu estiquei ele para o C, fica A com C. Pronto. Agora que esse outro é B com C, então covariação.S, B com C. E aqui a matriz ela é simétrica, eu não preciso calcular de novo. Esse B com A, a matriz de covariância, é só colocar igual
e colocar esse daqui, porque a covariância é a mesma, né? Então C com A também é igual a A com C. E depois esse outro aqui, C com B é igual a B com C. Pronto, agora eu tenho a matriz de covariância. Essa daqui é a matriz de covariância. Toda a matriz aqui deu até positiva, todos eles têm uma correlação positiva entre eles, né? Não tem nenhum negativo aqui. Bom, mas agora eu tenho a matriz de covariância, eu posso calcular a variância da carteira, que está aqui uma fórmula somando todas as coisas. Eu vou até apagar essa fórmula, que a fórmula que estava aqui na variância de carteira era eu fazer essa fórmula aqui, que eu vou somando todos os valores ao quadrado dessa matriz, tá? Então não vou fazer isso aqui não, vou deixar vazio, vou fazer essa multiplicação de matrizes. Então eu tenho aqui P transposto, deixa eu até copiar aqui esses valores da participação transposta, que é uma parte da equação, que é P transposto vezes covariância vezes P. Agora, nessa célula, nessas linhas aqui, ó, eu vou colocar o resultado nessa linha, né, nessa coluna, eu vou colocar o resultado da covariância vezes P. Agora eu estou chamando de S, né, a covariância, vezes P. Então eu tenho que fazer isso. Como que eu faço? Igual matriz multi, aí eu venho aqui, vou multiplicar essa matriz, ponto e vírgula, com P, SP, e aí, Enter. Aqui ele falou assim, ó, sua fórmula retornou vários valores, sendo assim nós despejamos nas células próximas. Ok, porque na verdade ele sabe que uma matriz, quando a gente faz uma multiplicação de matriz, eu preciso ter essas três aqui, né? O resultado de 3 por 3 vezes 3 por 1 vai dar 3 por 1, que é isso aqui. É por isso que deu certo essa conta. Geralmente, se eu fizer só uma vez, eu posso estender o comando. Se eu fizer o F2, Ctrl, Shift e o Enter. Aí ele estende todo esse conteúdo, porque eu tinha feito só numa célula, né? Então ele estende todo o conteúdo. E ó, nota que se eu fizer o F2, Ctrl Shift e Enter, vai ficar com esses ali envolvendo o comando Excel lá em cima da fórmula. Se eu quiser apagar uma célula disso, aí vai falar, ó, isso é uma matriz, ou você apagar tudo, ó, não é possível alterar parte de uma matriz, tá? Ok? Então isso aqui é uma matriz, tá? Eu estendi o comando lá, ficou um comando matricial. Agora aqui, eu preciso fazer o resultado, porque essa parte que eu fiz aqui é só S vezes P, é só a covariância vezes a participação. O risco é PSP, então eu preciso fazer o P, que é a participação transposta aqui, vezes esse SP. Eu vou fazer isso com o comando de matriz, igual matriz multi, matriz.multi, né? Aí eu venho com a matriz, primeiro essa matriz P, ponto e vírgula, matriz resultante SP. E aí, ok, já dei o Enter ali, deu 0,0411. Então você vê que essa medida aqui que eu fiz, né? O que eu fiz ali? Investindo 100, 30 e 20, no fundo eu parti assim, 66%, 20% e 13%. Deu o retorno esperado, o retorno que deu fazendo a multiplicação ali, né? Deu 0,10, 0,2 com esse risco, tá? Então o retorno eu já tinha colocado ele ali, tá só com 3 casas, mas eu posso pôr até mais uma casa ali, 10,02, esse retorno aqui. E agora o risco eu posso vincular e falar que é esse valor aqui, ó, 0,041. Vou colocar mais uma casa ali só para, né? Enfim, mas esse ponto aqui eu posso ver ele que está aqui, ó, ele está aqui nessa, eu consegui fazer esse ponto, consegui, fiz uma carteira pior, né? Tem um retorno até, não, uma carteira boa até, tem um retorno de 10%, tem um risco menor do que todas as outras juntas, né? Então essa ponderação que eu fiz aí foi interessante, porque
em termos de risco, ela é menor do que todos os riscos das outras ali, né? E o retorno está 10%, está em torno de 10% ali. Essa outra tem 11%, mas tem um risco maior. Então, vamos ver assim, como que eu posso mudar esses valores aqui, né? Sei lá, vou pôr um pouquinho mais na B, que é, ela tem um retorno maior, né? Mas ela vai aumentar o risco, sei lá, de repente, coloquei mesmo na A e na B, e a C pouquinho, quanto que deu? Ó, ficou melhor até, o risco maior aqui, o retorno maior aqui, o risco é que estava ruim, estava bom lá, agora aumentou um pouco. Enfim, eu vou ficar chutando isso assim, né? Então eu tenho que ter um método mais eficiente. Eu posso ficar tentando combinar aqui, ou eu posso ver assim vários chutes e depois eu vejo as possibilidades, sei lá, tento encontrar nesse valor. Eu posso fazer uma simulação, então, né? E uma forma de fazer isso é sortear um número. Então aqui eu posso sortear nessa célula. Vou sortear um número aqui, ó, igual aleatório entre. E aí eu coloco, por exemplo, entre 0, ponto e vírgula, 100. Vou colocar entre 0 e 100, porque assim tem mais chance de sair o zero, né, e zerar algum título, enfim. Se eu colocar entre 0 e 10 mil, nossa, aí vai ser mais raro sortear um zero. Entre 0 e 100, tá? Então, cada vez que eu calcular, colocar F9 aqui, ó, o número vai mudando lá. Então, eu vou fazer um cálculo, copio o cálculo para cá, copio o valor para cá, e depois faço outro cálculo, copio o valor aqui, faço outro cálculo, copio o valor aqui. Esse é o meu plano. Com isso eu vou ter 3 valores copiados, não vão ser mais funções, vão ser valores copiados mesmo. Por exemplo, a 79, eu vou vir aqui, colocar 79, aí eu vou atualizar a planilha, está 94. Vou colocar 94, depois a sorteou, está 70, coloco 70. Então agora eu já tenho esse sorteio aqui. Esse sorteio, ó, deu esse valor de risco e retorno, tá? E agora eu tenho que fazer um plano de copiar esse risco e retorno que estão aqui, né? Risco, esse vermelho, e retorno, esse azul, copiar para cá. Ele já está vinculado aqui, mas eu quero ir copiando nas linhas seguintes, assim. Eu quero fazer uma lista com muitos valores, né? Então, para isso, eu podia dar copy-paste, mas isso dá muito trabalho. Eu vou fazer uma macro, né, para fazer esse trabalho de ficar copiando aqui. Tá? Então agora a gente vai lá para o VBA e vamos fazer uma macro. Uma macro que primeiro vai calcular a planilha e copiar aqui. Então é importante a gente copiar esse valor aqui nessa célula. Que célula que é? Vamos ver aqui. Está na linha 33, coluna 12. Ó, a coluna 12 aparece aqui na caixa de nomes. Ó. A hora que eu seleciono aqui, né? Olha a caixa de nomes. Eu vou ter na linha 33, coluna 12. Então eu vou copiar essa 3312 para 3313. Então, ó, eu vou copiar a célula 33, coluna 12, para a célula 33, coluna 13. Depois, para a célula, eu vou copiar também a mesma 3312 para 34, 13. E depois para 35, 13. Com isso eu vou ter tudo copiado aqui, as simulações, né? E aí eu já vou ter risco e retorno diferente quando eu fizer isso. E aí eu vou ter que copiar essas outras células para cá. Então vamos fazer lá no VBA e eu vou voltando aqui toda vez para ver qual célula que é mesmo. Então como que eu faço isso? Eu preciso desenvolver uma macro. E para isso eu venho nessa aba de desenvolvedor. E aí a forma melhor de a gente começar uma macro é gravando, né? Por exemplo, quero fazer uma macro que grava meu nome aqui nessa célula. Eu venho aqui em gravar macro e escrevo, por exemplo, simula. Já vou escrever o nome da macro que vai fazer a simulação.
e aí dou um atalho, uma tecla de atalho, né? Por exemplo, tem Ctrl C, Ctrl V, mas essas coisas é para copiar e colar. Eu vou fazer uma aqui que é o Ctrl T, que vai fazer essa tarefa, sei lá. E aí a descrição pode ser simula portfólio, né, para dar uma descrição. Aí eu clico OK e aí começa a gravar. Então olha só, tem um quadradinho discreto aqui que está assim, ó, pronto. Uma macro está sendo gravada. Clique aqui para interromper a gravação. Mas eu posso fazer, por exemplo, clicar aqui e escrever Evandro, né? E aí eu paro de gravar, por exemplo. Parei de gravar. Pronto, criei uma macro que vem lá e escreve Evandro. Aí se eu tiver, pô, quero escrever, põe Ctrl T, escreveu. Então a macro serve para isso, para realizar tarefas para a gente de forma automatizada. Mas eu só fiz isso para começar uma macro. A ideia é que eu venha aqui agora nessa aba de desenvolvedor e clique aqui na macros e venha aqui no simula e faça uma edição dessa macro. Então, ó, a macro está gravada ali nesse editor de VBA, né? E agora eu vejo aqui, ó, tem o nome da macro que é simula, macro, né? E aqui tem a descrição, simula portfólio. Essas coisas são comentários, eu posso tirar se eu quiser. E o atalho está aqui, Ctrl T. Então, ó, esse negócio que eu escrevi aqui, ele é o que realiza a mesma tarefa, são os códigos do VBA. Posso deletar isso porque eu quero fazer uma outra macro. Eu quero fazer uma macro que faça uma certa repetição. Então eu vou usar um loop, né, um for. Então for i igual a 1 até 10, né? Eu vou fazer uma tarefa. E depois que eu fizer a tarefa, eu ponho next i, porque assim ele vai atualizar o i. Para o i igual a 1, vamos fazer uma tarefa, vou mostrar aqui. E depois disso, quando fizer toda a sequência de comandos que eu vou fazer, atualizo o i para 2 e assim por diante até 10 aqui. Então vamos ver, o que eu quero fazer? Bom, eu quero primeiro calcular a planilha, calculate. E depois eu quero, já que fez o cálculo, eu quero pegar o valor, eu quero achar o valor P1, que está esse valor aqui, ó, que foi simulado, esse valor aleatório que está na linha 33, na coluna 12, eu quero calcular para outra coluna. Então eu vou chamar isso de peso 1, né? Ou x1, enfim, o peso 1 já está ali, mas eu posso chamar nessa macro de peso 1. Ó, eu venho aqui, P1 é igual a 33, coluna 12. Tá? Então calculou e armazenou o resultado lá. Eu vou calcular de novo, para ele atualizar a planilha. E aí eu vou chamar P2 igual coluna 3312 de novo, porque aí o conteúdo da coluna 3312 vai chamar P2. Aí calcula de novo. E aí eu vou chamar de P3 o resultado atualizado da célula linha 33, coluna 12. Bom, agora eu teria esses P1, P2, P3. Eu tenho que passar esses valores P1, P2, P3, que é só o valor que está aqui nessa macro, para a coluna que está na sequência ali. Ó, então, células 33, 13 vai receber, vai ser igual a P1. E depois, células, né? 34 agora. Mas a coluna 13 vai receber o P2. E célula 35, 13 vai receber P3. Então, quando eu armazenei esses valores e agora transferi para 33, 34 e 35, 13, ó, esse daqui,
né? Então eu vou ter esse valor atualizado aqui. E com isso eu vou ter a participação. Ótimo, agora eu vou ter esses valores de retorno e risco calculados, atualizados, porque eu já calculei, atualizei tudo, e eu vou copiar eles para os valores para essa tabela aqui, que eu vou formar, tá bom? Então vamos fazer isso. Bom, então agora eu vou obter aqui o retorno. O retorno vai ser igual o que está lá nas células. Na célula. Qual célula que é o retorno? O retorno está aqui na célula K. É no 3711. 3711 é o retorno. 3711. E o outro é o 4017. Então, aqui eu venho célula 3711. E a variância é na 4017. Então, com isso eu pego esses valores. Não calculei mais nada, só peguei esses valores. Agora eu tenho que passar esses valores para aquela coluna que está aqui, de risco e retorno, que vai lá para o gráfico, né? E aqui eu tenho primeiro o risco, que está na 2918. 2918 é o risco. Então vamos lá. Células 2918 é o risco. Risco não, variância. Que é o que eu calculei ali. E célula na linha 29, só que na outra coluna, na coluna 19, é o retorno. Pronto. Só que eu preciso mudar, né? Por exemplo, primeiro eu calculo para um determinado I, tem que estar na linha 29. Então eu vou fazer, e depois para o outro I tem que estar na linha 30. Então eu vou colocar assim, ó, 28 mais I. Então aqui também, 28 mais I. Porque assim, ó, quando o I for 1, aqui vai ser na linha 29, coluna 18. Ó. E aqui vai ser na linha 29, coluna 19, o retorno. Aí depois next I. Aí vai para o outro I. O que vai acontecer? O I vai ser 2. Aí vai calcular, vai ter um outro P, vai calcular, vai ter outro P2, vai calcular, vai ter outro P3. Com isso vai atualizar o risco e retorno. Aí eu já vou ter P1, P2, P3 atualizado, vou ter outro retorno e outra variância. Copio o retorno, que está na célula 37, para a variável retorno agora, e copio também a variância, para a variável variância. E com isso eu já tenho esses dois valores, eu copio na outra linha, ó, na linha 30 agora, porque é igual a 2, tá? E é isso, meu plano, é só digitar Ctrl T, ele vai fazer 10 vezes. Então vamos ver lá, como é que fica ali. Fechei tudo ali. Ctrl T. Ctrl T, ó, 10 vezes, fez aqui, né? Ah, tem uns pontinhos ali, 10 pontinhos de risco e retorno. Então fiz uma simulação, tá? 10 vezes, mas 10 vezes é pouco. Eu vou fazer aqui muitas vezes, vamos ver, esse gráfico aqui está preparado para quanto? Vamos ver. Ele está preparado, ó, se a gente olhar aqui em cima, desde a linha 29, que é aquela primeira, até a linha 10.028. Então, acho que dá para fazer 10 mil, quase 10 mil pontos ali. Então, eu vou fazer assim, 10 mil aqui. Vamos fazer o máximo. 10 mil. Como é que fica se eu colocar 10 mil combinações? O Excel que vai fazer para mim, né? Eu não vou ser louco de ficar copiando, por isso que eu fiz a macro. Então é só digitar o Ctrl T. Não, eu preciso informar esse 10 mil lá naquela macro, porque ela está indo até 10 só. Se eu digitar Ctrl T, ó, vai fazer 10 de novo aí, né? Então fez 10 diferentes aqui do que aquela que estava. Perdeu aquela informação. Então eu preciso editar a macro. Vamos lá, macro, simula,
editar, tá aqui. Então tá indo até 10, então eu vou fazer eu tenho outro plano aqui, vou fazer assim, um I máximo, I max, igual a... Bom, eu vou fazer o número que tá aqui, às vezes eu quero fazer menos, sei lá, então vou vir aqui, e essa é a célula 3, linha 3, coluna 18, linha 3, coluna 18, então é o céus, linha 3, coluna 18. Essa vai fazer a leitura. E aí, ó, esse for, a gente põe até o I máximo. Até o I máximo. Então, com isso vai resolver. A única coisa que a gente precisa ver é se a gente faz limpa aquele cálculo que já foi. Mas aqui para fazer aqui já está suficiente. É só agora eu colocar aqui os pontos máximos. Por exemplo, eu vou colocar 40 para ver se está funcionando, se está pegando a leitura ali certinho, tá? Então vou fazer 40, Ctrl T, tá fazendo lá 40, aí já tem 40 pontos. Então vamos pôr o valor máximo aqui, que seria 10 mil, né? Esse 10 mil, então ele vai fazer 10 mil pontos ali, né? Vamos lá, Ctrl T. Bom, aí tá fazendo, ele demora um pouquinho, eu vou acelerar ali e colocar o resultado. Pronto. Então foram acho que uns 3 minutos para fazer, né? E aí fez essa figura, né, que a gente tá vendo aqui. Quer dizer, 10 mil combinações de pesos aqui, né, sorteados e colocados aqui. Então é uma lista bem grande aqui. Então pronto, esse gráfico está preparado para pegar 10 mil pontos. E aqui, ó, você vê que mesmo assim teve uma combinação aqui em cima que quase conseguiu pegar, zerar todas as duas e sortear tudo para o título B, né? É um risco muito alto, um retorno aqui bem alto e o risco também alto. Mas o que a gente pode ver aqui? Olha só essa figura como fica, né? Tem gente que fala que é tipo asa de morcego, né? Sei lá, enfim, tem várias formas de falar isso aí, mas ó, é a região de todas as possibilidades de risco e retorno para esses três títulos ali, ABC, né? Então, se eu considerar individualmente, eu tenho esses pontos vermelhos, né? Mas se eu, de risco e retorno. Mas se eu considerar combinações deles, eu tenho tudo isso daqui. Então, olha, para esse nível de risco aqui que eu tenho, olha como eu tenho possibilidade de retornos maiores aqui. Se eu considerar uma combinação com esses outros dois títulos. Então, quer dizer, um título só, eu tenho um retorno lá esperado ali, 0,9 alguma coisa, 0,99, né? Mas eu posso ter, para esse mesmo nível de risco, eu posso ter outros retornos, até acima de 10,5 ali, né? Isso combinando. E olha essa curva que ficou, que é uma fronteira, né? Não tem como ter valores acima disso, né? Mas esse é a fronteira, é a curva eficiente lá que o Markowitz colocou no artigo dele, né? É eficiente por quê? Porque tem um maior retorno. Para um determinado nível de risco, tem maior retorno. Ou se eu pensar assim, ó, vamos fixar um retorno 10,5. Vamos supor, eu quero esse retorno. Tá bom, mas ó, você tem carteiras que tem risco nessa faixa aqui, 0,06, 5, sei lá, né? Mas você tem risco nessa outra faixa de 0,05, né? Então, geralmente, quando você fixa um retorno que você deseja, você pode puxar o risco para baixo aqui, fazendo uma combinação eficiente. Não foi o que a gente fez aqui. Aqui eu simplesmente deixei o Excel escolher. Ele investiu 10 mil vezes ali, né?
Não ganhou nada, mas também não perdeu. Só simplesmente fez combinações para mostrar para a gente como que é o risco e o retorno, né? Bom, essa foi a parte de simulação, como que a gente faz usando o Excel, né? Como que a gente faz simulações para fazer ali o maior possível de combinações, que seria as piores possíveis junto com as melhores, enfim, porque simplesmente vai mudando de forma aleatória os pesos, ok? Então, ó, aqui eu tenho aqui um slide mostrando aquele arquivo, só que é um pouquinho diferente a macro que eu fiz aqui. Essa outra eu acho que está melhor, né? que eu acabei fazendo do zero, tudo de novo. Mas essa macro também fazia isso, copiava e colava essas participações. E a figura também está um pouquinho diferente, está indo só até o 0,10, não está pegando o risco daquela maior, daquele maior a título lá, que era o B, né? Mas enfim, é a mesma ideia, fazer uma macro para repetir várias vezes. E também nessa região não tem 10 mil pontos, como a gente fez aqui no vídeo. Ok? Então, é isso. Né? Depois a gente continua no outro vídeo para ver a parte de otimização. Ok? Até mais então.